Muito boa tarde a todos e todas. Neste domingo, dia 12 de julho, em nome de Samba Manifestação, manifeste essa marca, começa mais um programa aos vivos na nossa segunda edição. Semana passada nós estivemos aqui com Samuel Lourenço e hoje nós vamos estar conversando com um amigo muito especial, de longa data, querido, Carlos Henrique Viardi Júnior, professor de yoga e também uma pessoa incrível que vai estar falando sobre muitos assuntos importantes aqui para vocês. Daqui a pouco ele está entrando, a galera vai estar entrando já, esperando o pessoal que está chegando aos pouquinhos. E aí, deixa eu falar para você de Samba Manifestação, que é quem nos apoia aqui, que nos ajuda. A marca Dona Renata já está ali, Dona Renata Paula já está aqui coordenando todas as ações. E daqui a pouco vai ter promoção para vocês na Samba Manifestação para essa semana que vai entrar aí. E logo depois do programa, logicamente, não tem que ver até o final, né? Sabe como é que é, aquele esquema todo de ver o programa até o final, aí ganha aquela promoção e tal. O programa depois vai também para o YouTube, vai para o Facebook, e a gente vai estar fazendo a promoção, Samba Manifestação, David Domênico, vai estar fazendo a promoção da camiseta, beleza? Aí, chegou, o homem chegou, a galera tá chegando e vamos começar, gente, é live, sabe como é que é, né? Aquela coisa de aos vivos, é ao vivo, então tem cachorro latindo, a gente tá em casa, em isolamento, tem cachorro latindo, interfone que toca, telefone que toca de vez em quando, então não se assuste se esses episódios acontecerem, porque de fato é possível, beleza? Então tá, minha gente, hoje a gente vai estar conversando, como eu estava falando, vou estar conversando com meu amigo querido, professor de yoga, de meditação, Mapadeva, e vai estar falando isso com vocês aqui, meu amigo querido, Carlos Henrique Viardi, e eu vou estar chamando ele aqui, cadê? Vamos achá-lo aqui, que vai estar conversando com a gente. Já entrando aqui, meu amigo, chegando, olha ele aí. Ih, Oi, meu querido David. amigo. Que bom te ver, cara. Pô, maravilhoso. A gente já tem tempo que não se vê, né, cara? A última vez que a gente se encontrou foi no shopping, né, Por ali com a acaso. família, né? Eu com meu Sim, pai, com a minha mãe, você com a sua filha, sua esposa. Cara, saudade de você, perfeito. cara. Muita saudade, muita saudade. Também. A gente tem muita história para contar, né, cara? Muita história. Que São mais. numa live de 1 hora não tem condições Não nenhuma. tem como. Então vamos especificar os assuntos, né, cara? Como é que você tá, cara? Sim, Fala um pouquinho de você. Queria que você se apresentasse para o pessoal que está aqui vendo a gente e falasse como é que você está nesse momento agora. sim. Vou começar por onde eu estou. Eu estou em Miguel Pereira, né? Moro em Niterói. Fui vizinho do David há 30 anos, né? Somos amigos de infância. É uma alegria, David, imensa mesmo. A gente que tentou se encontrar tantas vezes, marcando encontro pelo WhatsApp, né? Do grupo, está fazendo esse encontro aqui por uma live do Instagram. Então, boa tarde para todo mundo que está aí com a gente. Então, estou fazendo essa quarentena na cidade de Miguel Pereira, aqui perto de Pati dos Alferes. Estamos bem, graças a Deus, numa condição muito privilegiada, até trabalhando pela internet, num sítio. E, e a gente está aí, né, David, buscando, de acordo com as nossas possibilidades, o nosso conhecimento, contribuir, né, para que todo mundo passe da melhor maneira possível por esse momento desafiador. Mas está tudo bem, meu amigo, comigo, com a família, graças a Deus, está tudo tranquilo e a gente está vendo se faz o que pode para ajudar quem a gente puder ajudar, né, da forma que a gente puder ajudar, porque a gente vive uma situação relativamente privilegiada, mas tem muita gente passando muito sufoco, muito aperto. Então, eu acho que é a hora de cada um de nós, independente da profissão, né, independente até da ideologia, da religião, né, tá consciente que tem muita gente, né, sofrendo, tem muita gente passando aperto, e da maneira que cada um pode, a gente tem que se voltar para ajudar. Então, eu fico muito feliz de estar com você, que eu sei que
desde muito tempo, está sempre engajado em causas nobres. Pô, querido, é um prazer te receber aqui no programa, né? Eu comecei o programa na semana passada e hoje estou trazendo você aqui para estar conversando com a gente, para estar falando sobre assuntos extremamente relevantes, que muitas pessoas têm pouco conhecimento, que fala sobre questão de equilíbrio, né, cara? O equilíbrio espiritual, o equilíbrio do corpo e da mente. Perfeito. E eu acho que isso é vital e fundamental no momento em que nós estamos vivendo hoje. Por que eu falo isso? Porque eu acho que essa correria do dia a dia, se existe algo de bom ou algo a se aproveitar nesse isolamento social, é o momento de olhar para dentro, de olhar o Perfeito. seu entorno ao mesmo tempo e tentar buscar soluções para as nossas mazelas do dia a dia. E aí a primeira pergunta que eu te faço, cara, existe possibilidade existe saúde sem o equilíbrio espírito, corpo e mente? Hoje a gente sabe que não, né, David? Eu acho que a medicina de um tempo para cá até mudou muito alguns paradigmas e hoje é quase inconcebível um modelo de saúde, né, sem equilíbrio emocional, sem tranquilidade mental e sem a vivência de uma espiritualidade saudável. O que eu chamo de espiritualidade saudável é meio óbvio, né? É a gente viver norteado pelo amor, buscando promover a paz, defendendo a verdade. Então a gente sabe que no momento que a gente vive, uma das coisas fundamentais que a gente deve buscar em relação à saúde é manter o sistema imunológico forte, é manter o corpo desinflamado, né? Isso vai levar a gente para uma boa alimentação, para bons hábitos, para um conhecimento mínimo do que promove sistema imunológico forte, corpo sem inflamação. E falta na nossa sociedade, falta na nossa cultura uma educação emocional, né, David? À medida que eu for te respondendo, trocando com você, isso foi uma coisa que eu descobri depois de... Vocês não sabem, o David sabe bem, o David viu essa história começar. Eu fui jogador de basquete, depois virei técnico de basquete, tenho uma trajetória até chegar no yoga e na meditação. E enquanto técnico de basquete, eu me dei conta disso. É impressionante como falta, né, para a gente controle emocional, o mínimo conhecimento da mente para utilizar a mente ao nosso favor. Então a gente sabe que se eu não estou bem emocionalmente, se eu não estou bem mentalmente, eu não vou estar bem fisicamente. Daí iniciou a minha busca. Como eu faço para controlar as minhas emoções? Como eu faço para utilizar a mente a meu favor? Aí acabei chegando no yoga e mergulhei de cabeça, acabei fazendo uma transição. Mas eu posso afirmar, e tenho dúvida, que nenhum profissional da área de saúde vai discordar, que para que a gente tenha saúde física, passe melhor por esse momento e por qualquer outro momento, é fundamental o equilíbrio emocional e a serenidade mental, meu amigo. É verdade, eu concordo em gênero, número e grau. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, a gente se conhece há tanto tempo e teve essas Sim. transformações, e a gente se conheceu numa cidade grande, né? Você viveu em Niterói, que é uma cidade enorme, e num local em Niterói hiper movimentado, que é Icaraí, né? Você é Caraí. nascido e criado ali, Icaraí. Como foi para um cara da cidade, com toda aquela correria da cidade, com todas aquelas adversidades que a cidade, aquele transtorno que a cidade traz, porque a cidade é um transtorno, é um É pandemônio. um Vivemos numa transtorno. pandemia e num pandemônio que é a cidade. Como foi para você conseguir chegar a essa conclusão e encontrar esse caminho? Sim. É interessante, uma das pessoas que eu tomo como um mestre hoje, você talvez conheça de nome, que é o professor Hermógenes. O professor Hermógenes é um dos pioneiros do yoga no Brasil. Ele utiliza muito uma palavra chamada normose. Normose quer dizer o seguinte: aquilo que todo mundo faz é tomado por norma e parece que passa a ser o certo. Mas muitas vezes aquilo que todo mundo faz não é necessariamente o correto, não é necessariamente saudável, não é necessariamente o certo. Então, como você colocou bem, hoje um grande centro urbano
devem ter algumas exceções, mas de maneira geral, é um pandemônio. É um lugar que vive em profundo desequilíbrio. A gente vê cada vez mais investimento, para cortar árvore, para subir prédio. A gente, por exemplo, David, quando era novinho ali em Caraí, a gente é daquela geração onde começou a se comentar: nossa, essa praia está ficando suja, não dá mais para mergulhar. A gente ainda mergulhou na praia de Caraí. Todo prefeito que estava fazendo campanha em Niterói quando a gente era garoto, falavam assim: a gente vai despoluir isso aqui, porque estava num ponto, há 10 anos atrás era limpo. E a gente vai dar um jeito, vai fazer uma parceria com uma empresa, não sei da onde, e de repente fica normal, aquela praia imunda, ninguém pode mergulhar. Então, o que eu quero dizer para você? Teve uma hora que eu saquei, né, que aquele estilo de vida dentro do qual eu estava inserido, que é normal para todo mundo, né, engarrafamento, consumismo, né, barulho, isso aqui não é saudável. Por mais que seja o normal de todo mundo, isso aqui não está legal. Né? As pessoas, uma violência desenfreada, seja dentro de casa, entre marido e mulher, seja num bar, né, à noite, seja a do assalto. Né? A violência mesmo, que é uma que eu sei que você se coloca muito aí como uma pessoa que faz diferença na sociedade para corrigir, né, dos desequilíbrios, né, sociais, que na cidade isso é berrante, né, a maneira, às vezes, que um morador trata um porteiro e assim por diante. Então, olhando isso tudo, né, trabalhando como educador, já com basquete, eu olhei: meu Deus do céu, esse estilo de vida onde as pessoas ficam cada vez mais ansiosas, têm de forma permanente dor de cabeça. O comércio que mais cresce dentro das grandes cidades, qual é? Que tem em toda esquina. Farmácia! Então é interessante a gente olhar, né, o grande contrassenso. A gente diz que a gente está evoluindo, que a gente está melhorando, né, que a medicina está avançando, né, mas o comércio que mais cresce, eu te fiz essa pergunta, não está combinada, mas não tem erro. Você pega as ruas Moreira César e Gavião Peixoto, que são duas das principais de Caraí em relação a comércio, tem quarteirão que chega a ter 3 farmácias. A gente conta 15 farmácias em cada rua, e não são ruas tão grandes. Né? Então, você olhando para isso, todo mundo achando isso normal, né? Enquanto o normal é a gente estar em paz. Né? O normal é estar com a mente tranquila. Eu me recordo, David, de um dia que eu acordei sem dor de cabeça. E eu estranhei a beça estar sem dor de cabeça. Eu vivi bons anos com uma dorzinha de cabeça incômoda, com a mente agitada. E nesse dia, eu não lembro nem porquê, mas que tudo estava dando certo do lado de fora. Eu acordei com uma paz interior e eu falei: caramba, tem alguma coisa diferente. Aí mais tarde, quando eu vinha conhecer, né, o yoga, a meditação, as filosofias orientais, né, eu me dei conta que está com a mente agitada, está sempre preocupado, está sempre nervoso. Isso não é normal, isso não é natural. Ok, isso pode acontecer com todo mundo, mas se acontecer, a gente tem que reconhecer como um desequilíbrio. Se acontecer, a gente tem que buscar as causas, né, e buscar uma solução. Né? E eu me encontrei no yoga, mas tem muitas outras frentes maravilhosas, né, tanto na psicologia quanto na espiritualidade, que ajudam a gente a lidar com isso. Querido, eu acho que você está sendo bem didático nessa questão, e eu acho importante a gente esclarecer isso. Você sabe que eu sempre me aprofundo nas questões das políticas sociais. Hoje eu estudo sociologia, e justamente para me aprofundar cada vez mais e poder contribuir ainda mais com a sociedade nesse sentido. E uma das conclusões que eu chego é que o sistema capitalista ele traz uma carnificina que é desumana. E quando eu digo desumana, é porque, em detrimento, muitas vezes, do ser, você vai em busca do ter. E Sim. Isso é uma coisa muito ruim, no sentido que faz com que as pessoas se seguem para o que está em torno. A vida em sociedade é uma vida em harmonia. O ser humano não nasceu para sofrer. O ser humano não nasceu para fazer o outro sofrer. Só que essa questão da busca insana pela propriedade privada, pelo individualismo,
ela é uma máxima do sistema capitalista, ela traz esses problemas. Você acha que isso também pode ser um dos diagnósticos para dizer que as cidades estão doentes? Eu não tenho dúvida disso, David. Eu gosto até de colocar assim, né? Quem vive o cristianismo está buscando o quê? É o Cristo. Quem vive o budismo está buscando o Buda. Quem vive o capitalismo está buscando o capital. O Deus passa a ser o capital. Isso é gravíssimo. A gente lembra de Jesus. Eu peço licença aqui para fazer uma afirmação. Né? Cristianismo não combina com capitalismo. Né? São duas coisas que andam em direção opostas. Né? A gente vê a mensagem do Cristo, dá tudo aos pobres e me segue. Né? O capitalista é quase o contrário, né? Eu tiro tudo dos pobres, né? E ainda me coloco para eles como o salvador deles quando eu dou alguma esmola, quando eu acho que o auxílio que eu estou dando para o cidadão que me sustenta, né, e que eu exploro é um grande favor que eu faço. Então, meu amigo, eu vejo a mentalidade capitalista como uma grande tragédia, que adoece a gente enquanto indivíduo, que adoece a gente enquanto sociedade. E o capitalismo caiu na normose. Né? A gente passa a achar que é normal que o sistema seja assim. E eles, de forma muito hábil, porque hoje detêm o poder econômico, né, eles ajudam a dificultar qualquer tipo de reflexão. Mas como yogi, eu vou compartilhar com você, David, os 5 yamas. Né? Pouquíssima gente sabe, né? Quem pratica yoga sabe, mas pouquíssima gente sabe que yoga é um sistema filosófico. E aqui eu estou falando por mim, tá, gente? Só para deixar claro que eu não estou representando uma tradição, falando como eu entendo essa tradição da qual eu faço parte. O yoga é um sistema filosófico. E nesse sistema filosófico existem algumas técnicas. As técnicas estão dentro de 8 membros. Né? São 8 passos para a gente atingir uma meta. Então eu vou falar do primeiro passo, que se divide em 5 preceitos. Esses 5 preceitos são, David, não ser violento, não mentir, não roubar, não acumular e ter uma conduta sexual saudável. Então, quem vive yoga, vive esses 5 preceitos. E Patanjali, que é o autor do livro, né, que traz essas informações, esses ensinamentos, ele diz que esses 5 preceitos, por isso eu estou compartilhando com vocês, eles são inegociáveis. Independente de onde você mora, da sua religião, da situação que você está vivendo, da língua que você fala, né, um ser humano são, saudável, ele deve fazer esses votos de não ser violento, não roubar, não mentir, não acumular e ter uma conduta sexual saudável para garantir, aí eu vou ao encontro do que você falou há pouco, uma convivência fraterna entre nós seres humanos, porque nós nascemos para a felicidade, para a paz e para a felicidade. Então, se a gente parar para pensar um instante que seja, na maior parte da humanidade, praticando esses 5, a gente tem uma humanidade vivendo em paz. A gente tem uma humanidade feliz. Né? Porque o que priva a gente da paz e da felicidade é justamente, já é capaz da gente falar das famosas fake news, né? É a mentira. A mentira está institucionalizada, isso é um horror. Né? Tem pessoas hoje que passam uma mentira adiante sabendo que é mentira, né? E não se sentem mentirosas. Né? O roubar é um horror, a violência é um horror, mas eu queria chegar no acumular. Né? Geralmente, quem está à frente do sistema capitalista, você falou da propriedade privada, né? São pessoas insaciáveis. Hoje, quase toda a riqueza do planeta está na mão de menos de 1% da população. Né? Isso é impensável, isso deveria ser inadmissível. E a gente tem que se mobilizar para isso. Eu estava uma vez estudando com um mestre budista, você falou em propriedade privada, e ele falou com muita cautela, mas ele falou assim, um dos preceitos é não roubar. E se a gente parar e prestar com muita atenção, propriedade privada não seria um roubo,
Como é que você chega? Você tem ali você tem uma floresta, você tem um campo, né, que dá fruta, verdura, legume, onde todo mundo poderia pegar ali. É claro que a gente tem que criar um sistema de troca, tem que ter uma ordem, mas aquilo ali é de todo mundo, né? A mãe natureza ofereceu para todo mundo. E de repente o sujeito cerca e diz: esse pedaço é meu. Ninguém entra aqui. E não é o pedaço que ele precisa para morar e para ter o dele, não. Né? É um pedaço que caberiam milhares de pessoas e do outro lado ficam pessoas. Então, eu já roubei. Aí como é que eu faço para evitar que essas pessoas entrem agora? Né? Eu boto gente armada ali na porta. Eu já sou violento. Eu tenho mais do que eu preciso. Eu já estou acumulando. Então a gente vê que o capitalismo vai contra a espiritualidade, o capitalismo vai contra a possibilidade de um mundo mais equilibrado, de um mundo mais justo, de um mundo belo, de um mundo onde as pessoas possam conviver em paz e felizes. Eu não tenho dúvida disso. É verdade. A gente vê que a máxima toda a centralização do capitalismo, ela gira em torno da propriedade privada, né? Por Sim. exemplo, inclusive uma das alusões que são feitas para identificar isso é dizer o seguinte: uma mulher, ela entra dentro de uma fazenda e pega uma fruta e come. Ela é presa porque entrou e pegou uma propriedade privada de alguém. Mas a fome daquela mulher, ela não é retratada dentro desse sistema de justiça, teórica justiça, para ser contemplada. Então, quer dizer, a fome de um ser humano é menos importante do que a propriedade privada supostamente justa de outro. Exatamente. Tem um professor chamado Alisson Massaro, Alisson Mascaro, que ele é professor da USP, que ele fala que todas as prisões no mundo, institucionalizadas pelo capitalismo, elas são injustas. Por que são injustas? Porque todas elas defendem o interesse da propriedade privada. Sim. Todas elas são para defender o interesse da propriedade privada. E você não precisa ir muito longe. E eu estou falando isso não para fazer uma crítica vazia ao capitalismo. A gente está aqui fazendo uma discussão, a gente está aqui fazendo um debate. Lembrando que a gente chegou num ponto, né, que a água está virando propriedade privada. Justamente, justamente. Algo que é natural, vem da natureza, não é produzido. Sim, Eu falo isso porque, se você for fazer uma análise, e é uma esquizofrenia tão grande, uma esquizofrenia social tão grande, que, por exemplo, a gente tem, eu não vou aqui citar o nome da pessoa, mas todo mundo sabe quem é, a gente tem um apresentador de TV que ocupou uma ilha em Angra dos Reis, de preservação ambiental. Ele ocupou uma ilha em Angra dos Reis de preservação ambiental. E a justiça entendeu que aquilo era legal. Hoje, há muito pouco tempo atrás, eu vim descobrir que esse cidadão vendeu essa ilha para um outro cidadão da JBS, que foi condenado pela justiça, e essa ilha hoje pertence a essa pessoa. A ilha é construída por Deus. A ilha foi construída pelo não tem divino. dúvida. Não, ela pertence à natureza. Ela é uma Perfeito. propriedade da humanidade. Ela não é uma propriedade de uma pessoa, mas enfim. Essas mesmas pessoas são contra a ocupação de terra improdutiva pelo movimento dos sem terra, por exemplo. Quer dizer, o cara É tem uma uma terra no piada. local. É uma piada que, assim, É uma piada. é uma piada, é uma contradição absurda, esquizofrênica da sociedade, e que, infelizmente, a nossa sociedade doente, contaminada por esse sistema, ela reproduz isso como uma regra. É exatamente o que você falou. Ela cria essa normalidade como se isso fosse uma questão normal. Como se isso fosse o Sim. normal, fosse você buscar esse tipo de coisa e não buscar o equilíbrio. Eu trouxe você para a gente estar falando sobre essa questão do equilíbrio, porque eu acho que é muito importante, você tem muita propriedade para falar sobre isso. O equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, que são, no meu entendimento, assim, leigo falando, eu não tenho uma prática do yoga ainda, mas eu não tenho esse entendimento, mas eu acho que esse equilíbrio, eu acho que é algo que se busca em relação à felicidade. E eu falo isso pelo seguinte, Aristóteles dizia que o homem, a função do homem na sociedade, no mundo, é buscar a felicidade. O homem vive para ser feliz. Sim, sim. Vive para ser feliz. E eu acho que o que eu entendo como felicidade é esse equilíbrio. Corpo,
mente e espírito. Quando você está equilibrado, você consegue viver nesse mundo tão difícil. O Adam Smith diz que a felicidade está em ter a propriedade privada e você ter um emprego e sucesso, né? Dinheiro, sucesso e propriedade privada. E a gente acha que são três coisas diferentes. E isso é uma questão assim que é muito triste e que eu acho que o isolamento social, de certa maneira, ele vem trazendo para a gente uma oportunidade de refletir sobre isso, né? Como é que você entende e como é que você tem praticado, usado dos seus conhecimentos nesse desenvolvimento da prática do yoga, do ensinamento, nesse momento, para alertar a sociedade dessa situação, nesse momento específico do isolamento social? Sim, você citou Aristóteles, né, que é um filósofo de mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo. Eu me lembrei de um filósofo que viveu no século passado e brasileiro, chamado Huberto Roden. Ele não é muito conhecido, mas é genial. Ele deixou cerca de 100 livros, uma obra literária incrível. Ele tem uma frase que diz assim: a felicidade é o objetivo máximo da humanidade. Ninguém é feliz para alguma coisa. Todo mundo faz alguma coisa para ser feliz. Né? Porque quando eu estou feliz, eu cheguei. Então é legal você estar colocando isso, porque a gente sempre está fazendo alguma coisa para ser feliz. A gente vive para ser feliz. E você relaciona a felicidade pela busca do equilíbrio. Né? O equilíbrio espiritual, mental, físico e social. Lembrando que o social é um reflexo do individual. Né? Não existe uma coisa chamada sociedade, comunidade, que não seja o somatório de cada indivíduo e a mentalidade de cada indivíduo. Às vezes a gente quer buscar uma solução para o lado de fora, para o social, sem que a gente se transforme internamente. Então, quase todo mestre de yoga, e muitos filósofos também, vão falar assim: seu primeiro passo, David, seja você mesmo a transformação que você quer ver para o mundo. Não adianta querer que o mundo se transforme sem antes cada um se transformar, sem antes você mesmo se transformar. Então, eu acho que essa pandemia traz para a gente uma grande oportunidade. Né? Quando a gente fica em casa, né, quando a gente sai daquele movimento frenético, né, que o mundo possibilita para a gente acaba olhando mais para dentro e olhando com um certo distanciamento o que está acontecendo do lado de fora. Você colocou muito bem, né? A busca pela felicidade é a busca pelo equilíbrio. E hoje a gente está vendo com mais clareza quanto desequilíbrio isso está se evidenciando para a gente. Então, para responder assim, como eu utilizo isso, a filosofia da yoga, ao mesmo tempo que é uma frente filosófica, é filosofia, mas também é uma frente terapêutica, no sentido que ajuda a gente a se equilibrar. E ensina o seguinte para a gente deve... O som, acho que é aí. A gente deve buscar transformar o que a gente verificando um desequilíbrio do lado de fora, é importante que a gente se engaje para minimizar esse equilíbrio. Né? É importante que a gente se engaje de alguma maneira, que a gente se engajar, que eu digo é que a gente faça a nossa parte para minimizar esse desequilíbrio. E às vezes esse desequilíbrio vem de uma profunda injustiça, vem de um governo profundamente incompetente e assim por diante. Mas tem um grande segredo, que é a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês de forma prática, que se chama Santosha no yoga. Santosha quer dizer contentamento, ou aceitação. Muita gente não consegue entender, porque existe uma sutileza aí. Né? Eu devo aceitar o que está acontecendo. Se eu quero viver em paz, eu devo aceitar as coisas como elas são. Mas esperem um pouquinho antes de confundir essa aceitação com uma passividade, com uma inércia. Não é isso. Entendam o que é aceitação. Eu estou vendo uma série de medidas do governo, né, que de repente estão envenenando a minha comida, está privando índios de beber água, está colocando a vida da população em risco quando não cuida de um assunto grave, dando a devida importância ou dando exemplo. E eu entendo que, de alguma forma, eu tenho que me colocar, né, para ajudar a transformar isso.
mas faça com aceitação. O que seria não aceitação? Eu olho para o que está acontecendo do lado de fora e digo assim, eu não aceito isso, eu não vejo a hora disso acabar, eu não suporto mais isso, eu tenho raiva disso, eu não mereço isso. Isso não pode continuar assim. Nessa hora, o que está tirando a sua paz interior é menos o que está acontecendo do lado de fora e mais o como a sua mente está reagindo. Essa é a sutileza. Aí você se engaja numa ação, seja ela qual for, né? Porque existem ações políticas, mas muitas outras também, né? Através de ONGs, através de grupos de debate, através de você como cidadão pressionando, de repente, né, um órgão competente. Então você se engaja em alguma coisa. A aceitação não quer dizer não se engajar, quer dizer você se engaja, você faz o que tem que fazer, mas sem essa turbulência mental. Quando eu digo assim, ok, as coisas são assim e não vão deixar de ser assim só porque eu gostaria que elas fossem diferentes. As coisas podem vir a deixar de ser assim ou não a partir do momento que a gente age para transformar. Então, encontrar esse ponto, essa ação com aceitação, pode propiciar muita paz interior para a gente. A gente não deixa de fazer o que a gente tem que fazer, mas agora não é mais uma reatividade emocional, é uma ação consciente, é uma ação lúcida. O meu discernimento diz, né, o objetivo dessa vida é a felicidade, o objetivo dessa vida é viver em paz. Mas todo esse desequilíbrio parece que está inviabilizando isso, então eu tenho que ajudar num processo de equilíbrio. Mas por incrível que pareça, o primeiro passo para você ajudar com qualidade e em paz é aceitar as coisas como elas são. Porque eu sofro menos, eu sofro muito menos pelas coisas que estão acontecendo e sofro muito mais pelo como a minha mente reage. Então, eu sei que tem gente que se sente desafiada para compreender o que eu estou falando, mas se você meditar um pouquinho, vai ficar claro para você. O que causa turbulência não é o discurso do político, não é a medida que não foi tomada, não é o que está acontecendo, é o como a nossa mente está reagindo. Se a gente diz assim, eu aceito as coisas como elas são, ponto. A mente silencia. Mas, ao mesmo tempo, a minha lucidez diz, o rumo que as coisas estão tomando não é legal. Vai gerar sofrimento para muita gente, vai agravar o desequilíbrio, pode gerar uma tragédia. É importante que eu faça alguma coisa. E se a gente não fizer, isso é que é interessante, David. Se a gente não fizer, a gente não fica em paz. Se a gente falar assim, a gente se anestesia, isso é a pior coisa do mundo. No nosso país, e aqui eu considero todos os brasileiros meus irmãos, eu faço um apelo, não fiquem numa área de conforto. Espiritualidade não é passividade. Eu ouvi uma frase do Mário Sérgio Cortella, incrível, ele falou assim, o amor aceita a todos, mas não aceita a tudo. Então a gente não pode aceitar tudo de forma calada. Covardia não é espiritualidade. Permitir que o mal cresça, que o desequilíbrio se intensifique, isso não é espiritualidade. E se a gente pode fazer alguma coisa e não faz, a gente também não fica bem. Tem algo dentro da gente dizendo, olha, você está permitindo uma injustiça. E às vezes você está até fazendo parte dessa injustiça, quando você tem um privilégio do qual não quer abrir mão. Eu, no ano passado, recebi uma ligação de uma pessoa muito querida, ela disse que me indicou para receber uma moção honrosa, não vou entrar em detalhes aqui, mas de um vereador, que quem dá esse prêmio é vereador, e eu fiquei feliz por ela, que eu sei que a indicação dela foi de coração. E ela falou que alguém entraria em contato comigo. E assim que eu vi o partido da pessoa, eu falei, não, eu não aceito, eu não posso receber nada de vocês, porque eu discordo da maneira que vocês pensam, falam e agem. Mas quantas vezes nós não somos tentados, Não, eu vou aparecer no jornal, eu vou colocar aqui no Instagram que eu recebi esse título na prefeitura, numa sessão solene. Então,
A aceitação é muito importante, mas a aceitação não é sair da área, não é ficar numa área de conforto. Isso não Né? tem nada a ver com política, que Não tem fique nada a ver com claro. política. Isso tem a ver com praxis. A prática e a teoria andando juntas. Eu falo isso porque todo mundo sabe que eu sou militante de esquerda, todo mundo sabe que eu sou inclusive filiado a um partido, mas nem todo partido de esquerda eu também sento para debater sobre determinadas coisas. Nem todas as pessoas envolvidas dentro da esquerda, dentro do campo da esquerda, são pessoas que merecem ser ouvidas por mim Sim, ou ter algum tipo de voz, porque em todo lugar nessa sociedade contaminada nós temos problemas. Isso não é uma sim. questão partidária política, isso é uma questão de prática, de vida, né? Sim. E quem sabe, né, eu te conheço bem, né, eu não tenho associação a nenhum partido político, evito falas, né, políticas partidárias, mas lembrando que o político, né, na essência dele, né, é aquele sujeito que, por amor, se interessa pelas questões da polis, né, da cidade. É interessante, David, que eu sou muito ligado à Índia, em função do yoga, e a gente conhece bem os sistemas de castas da Índia, né, que hoje é uma coisa horrorosa, né, algo extremamente injusto e mal utilizado. Mas se a gente for estudar a origem disso, né, quando isso inicia, aí é um estudo mais profundo, mas a gente vai ver que tem uma lógica, que faz sentido, a ideia não é que ninguém explore ninguém, que ninguém seja superior a ninguém, enfim, mas da maneira que está hoje não é legal. Mas aonde eu quero chegar com isso? Quando a gente olha essas três castas, a ideia, as três principais seriam, né, o sacerdote, o guerreiro e o comerciante. A ideia é que o sacerdote, né, fosse aquela pessoa, né, ligada de verdade à espiritualidade e cuida desse assunto, cuida exclusivamente de espiritualidade. Os guerreiros, né, são aquelas pessoas que acabam se tornando os governantes. Né? O guerreiro não é só no sentido da guerra, né, do exército, né, são aquelas pessoas que governam. E os comerciantes são os comerciantes. E essas três áreas são importantes em qualquer sociedade, né? Vai ter o comerciante, vai ter o governante, vai ter o sacerdote. E é interessante que, olhando o nosso país e boa parte do mundo, a gente percebe uma coisa muito trágica, muito trágica. O guerreiro seria o grande idealista, aquela pessoa que é apaixonada pela justiça, mas lembrando que justiça é aquilo que é justo. Não é aquilo que se chama de justiça. Quando a justiça dá o direito de um cidadão possuir, a palavra é essa, possuir uma ilha, que é um bem comum, e que é uma área de preservação, não houve justiça, e a gente chama de justiça porque esse é o nome, né? Mas não houve justiça. Então o guerreiro é aquele homem ou aquela mulher apaixonado pela justiça, que tem muita energia, está a fim de se doar para o próximo. Esse deveria ser o sentimento do político. Eu vou me engajar aqui nesse processo administrativo com o sentimento de doar para o próximo. Aí aonde eu quero chegar? Hoje, essas pessoas, né, que agem com essa ideologia, eu vejo algumas se afastando cada vez mais da política e tentando agir através de ONGs ou outras ações, e eu vejo a política sendo tomada por pseudos sacerdotes e comerciantes. Essa é a nossa grande tragédia. Então, quando você fala que é militante de esquerda, que a pessoa que procurar a minha rede pessoal no Facebook vai ver que hoje eu tenho uma simpatia pela esquerda, isso é óbvio, e eu não tenho nenhum problema em esconder. Agora, se eu vejo uma pessoa de direita, vivendo esses valores que eu coloquei antes, é uma pessoa bem intencionada, não violenta, honesta, né, que fala a verdade e que pensa diferente de mim ideologicamente, mas eu sinto, né, que hoje a gente não tem o mínimo, David, a gente tem políticos que não têm nem boa intenção e nem bondade. E por que eu estou fazendo esses comentários todos? É porque a gente tem que se responsabilizar por essas pessoas que estão lá. Né? Elas não estão lá por acaso.
A gente tem que despertar consciência, a gente tem que assumir responsabilidade. Então, essas reflexões que a gente está fazendo, elas são muito importantes, porque eu simpatizo com 2 ou 3 políticos, que não cabe falar o nome agora aqui, mesmo que fosse para elogiar, mas que tem uma mentalidade mais de direita, tão longe de ter força hoje. Então, eu acho muito importante, essa troca, que independente da nossa simpatia, no seu caso até de uma filiação a partido político, que a gente toque nesses assuntos que, querendo ou não, isso impacta diretamente a nossa vida. Tem gente que me disse assim, eu não vou votar em ninguém merece o meu voto. Falei, querido, mas alguém vai ser eleito. Quando você diz eu não vou votar em ninguém, eu não vou dar atenção para isso, a gente paga um preço muito caro, a gente, coletividade, por essa omissão. Porque o que você está fazendo não vai reverberar em nenhum desses eleitos. Um deles vai ser eleito. É quase que uma obrigação a gente pesquisar, mesmo, vamos supor que seja o caso, para a gente falar, olha, esse é o menos pior. É melhor ter o menos pior do que o pior de todos. Irmão, então, tem uma, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, tem duas questões que falam muito disso que você está dizendo. Uma delas é o seguinte: primeiro, que você deu um verdadeiro sentido à democracia. Você deu, teoricamente, você deu uma aula de democracia na acepção da palavra, entendeu? Essa é uma questão. E a outra é que a gente não vai ver... tem uma outra questão também, que é a seguinte: quem não gosta de política vai ser comandado por quem gosta. Então tem que pensar bem nessa questão. Isso é uma questão muito, muito clara, que muitas pessoas não conseguem compreender. E uma outra questão é a seguinte: a gente tem que trabalhar para ver um mundo melhor. Mas não para a gente ver um mundo melhor, mas para tornar o mundo melhor. Uma prática de um mundo melhor. Nós temos muitas mazelas na sociedade que não vão ser resolvidas em 4 anos no depósito do voto em alguém que está dentro desse sistema extremamente contaminado. Porque o nosso sistema é contaminado desde a sociedade até a classe política. Isso é uma coisa muito grave. E a gente só vai conseguir fazer essa transformação o dia que as pessoas tiverem total equilíbrio e a consciência de que são responsáveis pela transformação que precisa ser feita. É o entendimento do que está acontecendo, a aceitação, como você colocou, a aceitação, o conhecimento, mas não é a passividade. Porque as pessoas entendiam... eu já ouvi a ignorância de dizerem que o Gandhi foi covarde em lutar, em não lutar. Também já ouvi isso. Pelo contrário, ele trouxe uma prática diferente da prática habitual de guerras, que matou tanta gente, que não acrescentou em nada. O nosso país é uma prova disso. O nosso país é um país que viveu sob inúmeros golpes, em uma dominação etnocêntrica e territorial também. E que foi algo muito grave que aconteceu e que reflete nos dias de hoje. Então, a questão do... Eu falo sempre sobre empoderamento, o empoderamento popular. Eu acho que a gente vai ter uma transformação, a sociedade vai ter uma transformação significativa o dia que o povo tiver consciência, equilíbrio e estiver empoderado através disso. Porque as pessoas acham que empoderamento é arma, empoderamento é dinheiro, empoderamento é saber, é conhecimento. E o conhecimento não é o conhecimento só de livros, mas o seu conhecimento de si próprio, da sua sociedade, das consequências que isso acontece. O dia que nós tivermos... Eu não tenho a esperança, apesar de ser filiado a um partido político, de ter voz nesse partido, de entender a democracia como o único caminho de transformação também, inclusive para atingir esse empoderamento. Eu não deposito em político e no sistema a transformação dos problemas do nosso povo. Eu deposito no próprio povo. Nesse equilíbrio, esse conhecimento e no empoderamento através desse conhecimento. Eu acho que são práticas interessantes e que o Estado, de fato, não tem interesse em fazer. Fico muito feliz em ouvir essa sua fala, que eu também acredito que a democracia seja um construir coletivo mesmo. Todo mundo participando. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, quem diz que não gosta de política vai acabar sendo comandado por quem gosta. O meu guru,
ele tem uma frase que me serve o tempo todo. Eu acabei de ver essa frase agora. E associando ao que você colocou, que é inadmissível que não seja colocado permanentemente. Estamos aqui para despertar felicidade. A vida não tem sentido se a gente não toma essa decisão, né? A felicidade é a meta. Então, Sai Baba, ele coloca assim, feliz não é quem faz o que gosta, feliz é quem aprende a gostar do que tem que fazer. Eu acho essa frase fabulosa, porque é claro que de forma sã e natural a gente vai buscar fazer o que a gente gosta de fazer, não tem nada de errado com isso. Né? Você, de forma brilhante, né, alegra a vida de todo mundo, cantando pra gente, né, puxando, né, o Samba da Mangueira nas suas apresentações pessoais. Eu sei que você gosta disso, eu gosto de dar aula de yoga, mas tem alguns momentos, né, que a vida nos leva, né, em algumas direções que, se a gente quer equilíbrio, quer felicidade, a gente não tem escolha, a gente tem que se envolver. E a política hoje no Brasil é uma delas. É fundamental, né, não é que todo mundo vire político, mas que esteja minimamente a par. Estude, saia do senso comum, não é o que a maioria dos meus amigos pensa, não é o que aquele jornal de determinada emissora, seja a favor ou contra o governo, coloca. É o que eu estou observando, é o como eu estou compreendendo, é o como eu estou sentindo. A gente vê uma medida agora dessa do governo recente, onde índios talvez fiquem privados de água potável, né? Não tem como a gente não se indignar. Se indignar é diferente de sentir raiva, que é uma emoção destrutiva, me leva a desejar o mal do outro, mas me indignar no sentido de eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado. Eu não posso silenciar, né? Vendo uma violência brutal, uma covardia. Né? Independente da justiça falar que pode ou que não pode, que no nosso país hoje a gente tem esse desafio. Independente da decisão que a justiça tomou, né, a gente está vendo agora uma foragida recebendo o benefício da prisão domiciliar, né, por um crime que talvez seja de uma gravidade, né, lesa pátria, enquanto pessoas, né, por portar poucos gramas de uma substância tóxica ou roubar para saciar a fome, ficam anos na cadeia. Então, a gente, para viver em paz, é interessante, eu talvez tenha surpreendido um pouquinho com as minhas respostas, que eu fui menos na direção de técnicas de respiração, de visualizações, mas para mim, yoga é excelência na ação. Né? Para mim, yoga é sair da área de conforto do ego. Né? Yoga pode ser traduzido por união com Deus, né? Mas isso independente de qualquer religião. O yoga vê beleza em todas as religiões, igual beleza em todas as religiões. Mas o que a gente faz, vou citar uma outra frase do meu guru, David, ele diz assim, aonde existe ego, não existe amor. Aonde existe amor, não existe ego. Né? O ego vive de receber e esquecer. O amor vive de dar e perdoar. Então a gente precisa sair da área de conforto, porque essa área de conforto, se permite que o mal avance, se o desequilíbrio se intensifique, logo, logo vira uma área de desconforto. Em verdade, a gente vive isso no nosso país. Se a gente olhar essa questão da pandemia em praticamente todos os outros países da América Latina, que tomaram medidas mais sérias, né, se posicionaram de acordo com a ciência, os governantes mostraram-se minimamente que seja realmente se importando com a população, a gente comparando os nossos números, isso percentualmente, ok? O nosso país é muito maior que os outros, é assustador. E muito disso, né, muito desse desconforto que a gente está vivendo hoje, se deve a querer ficar numa área de conforto. Não quero me envolver, não quero olhar, não quero opinar, não quero me aborrecer com o meu parente, com o meu vizinho, e isso está custando muito caro com a gente. Então eu achei importante eu ir por esse caminho, David, porque qualquer outra coisa que eu fale, e eu teria para falar, a gente até pode fazer uma outra live, técnicas de meditação, respiração consciente, relaxamento, para mim
é uma fantasia se a gente não tem isso primeiro, né? Primeiro a gente se engaja na ação, depois a gente usa essas técnicas para se manter equilibrado. Tem gente que não tem engajamento na ação, né? Não tem a coragem, não agem com o coração, com o amor, não querem olhar para as coisas como elas são. O nome disso é vipassana, ver as coisas como elas são. Eu tenho muita admiração pela monja Coen, por exemplo, né? É uma líder budista, né, que tem a coragem de sair da área de conforto. Ela podia estar dentro do templo, né, fazendo as orações e de bem com todo mundo, mas ela diz, não, espiritualidade não é isso, né? Yoga não é isso. Então, é legal que a gente busque todas essas técnicas, todos esses recursos, quando a gente está vivendo de verdade. Se a gente está vivendo de mentira, essas técnicas, para mim, não fazem muito sentido. E o mais interessante, que eu até fico feliz, porque essa prática de fato é uma prática sua, porque o seu, eu não sei se é consultório que dá o nome, a casa onde você... é o uma academia, a gente pode chamar de academia. A academia é no centro de Caraí, né? Na Lopes Trovão ali, onde você... porque seria muito cômodo para você, aí, Miguel Pereira, fazer daí os seus rituais daí, né? E pedir para que as pessoas fizessem uma viagem, porque só a viagem vendo a paisagem já seria algo relaxante, para chegar aí com facilidade para você trabalhar. Não, você trabalha no coração de uma grande cidade, trabalhando com pessoas que vivem efetivamente esse estresse. Eu achei interessante o que você falou, porque isso que você colocou traz para a gente o seguinte, uma certeza de que muitas vezes, mesmo nós não partindo de nós a opressão, se nós nos calamos, nos conformamos com essa opressão, a gente alimenta a injustiça. E isso é uma questão que precisa ficar muito, muito viva no coração das pessoas. É aquela história de não basta não ser racista. Tem que ser antirracista. Não basta não ser fascista, tem que ser antifascista. Não tem dúvida. Não, cara, eu sou branco, eu não sou negro, ou eu não sou índio, ou eu não sou índio, eu tenho dinheiro para pagar a minha água. Por que eu vou me preocupar com a privatização da água que não vai chegar até os índios? Isso é uma coisa que para mim não tem importância. Então, o capitalismo vem fazendo isso com as pessoas, vem trazendo esse debate e vem tornando a prática capitalista dessa questão que envolve diretamente a propriedade privada, uma prática normal de aceitação. Eu queria te fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, te pedir orientação, conselho, porque, nesse momento, para a gente aproveitar a tua presença aqui, que eu não posso perder essa oportunidade, de você dar dicas práticas para as pessoas que são mais leigas com relação à questão do yoga, um relaxamento, quando a pessoa estiver estressada, porque isso é um momento muito difícil para as pessoas que sofrem com isso nessa sociedade. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Eu queria te fazer uma pergunta antes. A pergunta é a seguinte: você acha que o Estado ele não tem uma política específica para esse tratamento do espírito, do mente, desse equilíbrio mente, corpo e sangue? Mas você acha que é possível se fazer isso? Você vê isso como uma possibilidade? Sim, sim. Vejo isso como uma possibilidade muito real. Em alguns municípios do Brasil, de alguma forma, esse trabalho já foi implementado. Hoje acontece uma coisa muito legal, que universidades de grande renome, como a USP, agora, muito recentemente, a UFRJ, já estão implementando, dentro da Faculdade de Medicina, as terapias integrativas. Antigamente chamava de, como é que se diz? Alternativa, que é um nome um tanto quanto depreciativo. Isso é alternativo. Agora não, oficialmente é integrativo. E quando vem desses grandes centros universitários, com pessoas muito qualificadas, é mais fácil isso ser aceito por uma Secretaria Municipal de Saúde, por um órgão público. Então, eu acho isso totalmente possível. E o yoga está dentro dessas terapias integrativas, assim como a meditação e outras frentes maravilhosas. Eu acho que é totalmente possível e a gente volta para aquele ponto, David? Cabe que a comunidade cobre. É você que está escolhendo o seu vereador, é você que está escolhendo o seu prefeito, o seu governador. Se você acha isso importante, você tem que cobrar isso, você tem que escolher alguém que ofereça
Isso. Agora, aproveitando o finalzinho, David, para falar sobre uma técnica que ela é bem simples, que é a respiração consciente. Né? Quando você respirar, a gente respira desde a hora que sai da barriga da mamãe. Mas isso é diferente de respirar com consciência. Isso é estar presente na respiração. Então, a respiração consciente ajuda a gente a trazer atenção para o momento presente. No yoga a gente aprende assim, o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, a vida acontece no momento presente. Então, se você deseja viver em paz, cultiva essa atenção plena no aqui e no agora. Boa parte do nosso sofrimento tem relação com o passado e com o futuro. Exemplos: mágoa, ressentimento, culpa, raiva. A raiva é uma exceção que pode estar ligada ao agora. Mas mágoa, ressentimento, culpa, isso sempre tem a ver com o passado. Preocupação, medo, ansiedade, isso sempre tem a ver com o futuro. Quando a gente se dá conta disso, a gente descobre esse tesouro precioso que é a prática da respiração consciente. Não vai dar tempo de eu ministrar a prática agora, mas nos meus canais, né, no YouTube, canal Carlos Henrique, aqui pelo meu perfil do Instagram, pelo feed, vocês vão encontrar essa orientação. Então, se você traz atenção para a respiração, aprofunda um pouquinho a inspiração, prolonga um pouquinho a expiração, né, de maneira que você vá praticando isso até conseguir essa concentração, você está trazendo a sua atenção para o momento presente, que é esse instante. E se você olhar bem para esse instante, eu digo isso para você aí, David, que está em casa, para o pessoal que está com a gente agora, se dá conta deste exato instante. Provavelmente ele te oferece paz e tranquilidade. Provavelmente não tem nada aí aonde você está que está te colocando em risco, né, que justifique um desequilíbrio emocional. Mas qual é o nosso problema? A mente fica pensando no que pode vir a acontecer ou fica presa no que já aconteceu. Aí vem as emoções de algo que não existe mais, que é o passado, ou de algo que ainda está por vir, que é o futuro. E a gente perde a paz que o momento presente oferece. Então, viver o momento presente ajuda demais a gente a viver em paz. Agora é o que eu gosto de falar assim. Lembra do que eu te falei? Né? A gente faz o que gosta, mas tem que aprender a gostar do que tem que fazer. Então, eu me envolvo nessas discussões aí que acabam se remetendo à política, porque eu acho que isso é importante. Mas o que eu curto é falar sobre isso. Eu poderia perguntar assim para todo mundo que está ouvindo a gente. Para lembrar de toda a preocupação que você já teve na sua vida, de todo o medo que você já sentiu. Aí a pessoa entra em contato com isso. Aí eu peço em seguida, agora pensa no que de fato se concretizou, no que de fato virou uma verdade na sua vida. A gente vai descobrir que pouquíssimas preocupações, que boa parte do medo que a gente teve, nada disso se concretizou. A gente sofre muito mais pela própria preocupação, pelo próprio medo, do que por aquilo que vem a acontecer em algum momento. Então, essa conversa sempre vai voltar para o mesmo ponto. Traz atenção para o momento presente. Entende que a sua vida vai acontecer totalmente dentro desse tempo. Você não tem como viver lá na frente, nem atrás. E a técnica que facilita isso, porque falar é fácil, mas conter a mente nem sempre, é trazer a atenção para a respiração. Né? Sentir o corpo. Faz muita diferença, meu amigo. Pô, querido, a live está terminando. Eu queria que a gente pudesse ter mais tempo. Em breve a gente vai conversar mais. Em breve. Sim, vamos sim. Ó, botei essa camisa em sua homenagem, camisa da minha marca, essa é uma manifestação. É a vida que insiste em prosperar. Tá ao contrário por causa do celular. Tá ao contrário, o Instagram inverso. Que eu quero passar, por isso eu trouxe você. É a vida que insiste em prosperar. E como eu falei, vai ter uma promoção aqui para a galera que está acompanhando o programa até quarta-feira. Quem colocar lá no site do Samba Manifestação, www.sambamaniFestação.com.br, for lá na loja e comprar qualquer camisa Samba Manifestação, tem R$10 de desconto com o cupom aos vivos. Beleza? Irmão, obrigado. Obrigado mesmo. Gratidão. Obrigado, pessoal que estava vendo o programa com a gente, que assistiu aqui. Depois vai para o YouTube.
vai pro Facebook também. E, cara, mais uma vez, muito obrigado por você. Faltam 22 segundos para terminar e dessa vez a gente vai ter o recorde. Já é o primeiro recorde, né? Obrigado, Tá bem, irmão. Obrigado mesmo. Fica com Deus e em breve a gente vai estar junto de novo. Vou fechar com uma frase do meu segundo livro. Para você, David. Insiste em amar e a vida insistirá em fazer você feliz.